Olá, boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, mais um dia de live na nossa comissão OAB Vai à Escola de Nilópolis. Eu, doutora Angélica Lira, estou aqui mais uma vez no nosso horário de sempre para mais um dia. E hoje nós vamos dar continuidade na campanha do Setembro Amarelo e vamos hoje falar sobre os aspectos filosóficos e religiosos do suicídio. Nós vamos aguardar então a entrada dos nossos seguidores, da nossa convidada, que é a Marta Chambarelli, e assim que ela entrar a gente faz as apresentações devidas para darmos início. Assim que a gente entrar, a gente faz o convite para a nossa querida companheira e vamos dar prosseguimento. Como todos sabem, todas as quartas-feiras nós fazemos Olá, mãe! Nós fazemos essa apresentação do Projeto Live. Nós sempre trazemos temas diversos. Esse mês de setembro nós estamos trabalhando a valorização da vida. Nós trouxemos o tema sobre o espiritismo e estamos tratando desse tema em todos os seus aspectos. Enfrentamos o aspecto jurídico com o Dr. Rafael Muniz, que trouxe para a gente todas as implicações jurídicas, legais, penais, criminais, a forma como é tratado essa temática. Trouxemos também na semana passada os aspectos psicológicos com a psicóloga Caterine Plata, que nos explicou a respeito da necessidade do acolhimento. Olá, Sol, seja bem-vindo à nossa live. Deixa eu tentar aqui sinalizar para a nossa querida companheira, para ver se ela consegue entrar, que ela está me sinalizando aqui que ela ainda não conseguiu. Só um instantinho. Olá! Vamos ver se ela consegue fazer. Ainda não, né? Então vamos dar aqui prosseguimento enquanto a nossa companheira não entra. Nós hoje vamos falar, como dissemos, os aspectos filosóficos do suicídio. Mas como toda filosofia, ela tem um questionamento de vários aspectos, e o que inclui os aspectos religiosos. Como dissemos aqui sempre, olá, doutora Aline, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Marta, a nossa companheira entrou, vou sinalizar para ela aqui e vou fazer o convite. Como nós dissemos, nós vamos tratar dos aspectos... Olá, tia Vera, tudo bem? Olá, Marta, boa tarde. Olá, Angélica, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Estava fazendo aqui a apresentação do que a gente vai apresentar hoje. Nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o suicídio e a campanha de apoio à valorização da vida no Setembro Amarelo. E nós hoje vamos tratar dos aspectos filosóficos. Estávamos aqui esclarecendo que o aspecto filosófico, ele não consegue fugir dos aspectos religiosos por conta do questionamento da vida. Uma das bases da filosofia é fazer o questionamento de tudo, né? E inclusive do que é a vida, do porquê da vida, do que estamos fazendo aqui. E isso a gente vai tratar sob a ótica do espiritismo, porque a Marta é oradora espírita, e vou fazer a apresentação dela. Espera aí, que deixa eu pegar aqui minhas anotações. Marta Chambarelli é assistente social, pós-graduada em hipnose clínica, mestre em Reiki e atualmente é secretária municipal do meio ambiente aqui da Prefeitura de Nilópolis. Então,
Marta, primeiro você faz a entrada, as boas-vindas para todos, para a gente poder fazer a nossa introdução e a gente dar início ao nosso trabalho. Tá bom. Primeiramente, né, agradecer o convite da Angélica, que nos propiciou estarmos reunidos para essa conversa, nesse mês tão importante, né, que é um marco para a prevenção dos suicídios, né? Todos nós, Setembro Amarelo. E muito bom poder falar sobre a parte filosófica, né, da doutrina espírita, que tem tríplices aspectos, né, ciência, filosofia e religião, e também analisar, né, esses conceitos, não só da doutrina espírita, como de toda a religião em si, né, que traz no seu bojo a imortalidade. Mas agradeço muito o convite, que possamos aproveitar dessa tarde, né, com informações úteis para todos nós. É verdade. Nós vamos aqui, então, fazer a introdução, como já dissemos, em outras apresentações. A nossa comissão é uma comissão eclética. Sempre dissemos que somos 4 integrantes de 3 vertentes religiosas diferentes e estamos abertos aqui para podermos fazer debates em todas essas vertentes. Já foi feito o convite para outras vertentes, mas a gente ainda não conseguiu agendamento nesses outros aspectos, mas a Marta aceitou o nosso convite, então a gente encaixou para a gente poder fazer esses 3 debates a respeito da temática do suicídio, que foram os aspectos jurídicos, psicológicos e agora o filosófico. Nós vamos trazer aqui a doutrina espírita em razão dessa questão da espiritualidade, do que o que pode acontecer e o que é para o espiritismo essa questão do suicídio. Né? Uma das bases dos pilares do espiritismo é a imortalidade da alma. Né? Então, nós vamos... a Marta vai nos apresentar aqui essas conceituações, lembrando, como ela citou, que o espiritismo ele tem uma tríplice conceituação. Ele é filosófico porque ele questiona essas questões, né? Então ele não foi uma doutrina inventada, ela foi questionada e através dos questionamentos as respostas foram surgindo. E essas respostas, devido às suas comprovações e seus experimentos, ela tornou-se a ciência espírita, porque também toda ciência ela é comprovada e também tem a parte científica dos artigos que foram escritos na época, né, pela Sociedade Científica de Paris. Então, tudo tem base. Né? Não é nada inventado por ninguém, como as pessoas às vezes costumam dizer, né? Que a doutrina do Allan Kardec não foi dele, ele só apenas codificou, mas a gente vai trazer aqui esses aspectos fundamentais. Né? E um deles é essa questão da imortalidade da alma. Então, Marta, o que seria isso para a gente? Bom, na folha de rosto, né, do Livro dos Espíritos, que é um livro, né, filosófico, a parte filosófica da doutrina espírita, porque é um livro de perguntas e respostas, né, e o mundo, a filosofia foi movido por isso, por questionamentos, né, e muitas vezes, mais do que respostas, o questionar o porquê, né, o porquê da vida, o porquê existir, qual a finalidade disso tudo, né? E daí os grandes filósofos vieram trazendo as avaliações, né, das consequências dessas perguntas, né? A questão do penso, logo existo. Então, logo no início do Livro dos Espíritos, a gente vai perceber que Allan Kardec, né, também toma como base os conceitos filosóficos, citando Sócrates, né, Platão, que introduziram também dentro da filosofia, dentro do pensamento da corrente filosófica, as questões, né, e a crença na imortalidade, até como comprovação realmente da imortalidade.
E não só espiritismo, né, Angélica? Acredito que a grande gama de religiões, né, acreditam na imortalidade da alma, mesmo que faça uma concepção diferente de como seja, né, essa imortalidade. Né? Mas a única avaliação que a gente pode ter, né, do que morreu e acabou é o materialismo. Sim. E as religiões, né, elas são pautadas, né, numa lei divina, né, numa lei universal, né, e que vão estar totalmente ligadas às leis morais da vida, que vão estar ligadas à imortalidade. E dentro do espiritismo é um ponto assim básico, essa imortalidade, saber que somos imortais. Isso eu costumo até esclarecer também até para alguns jovens amigos dos meus filhos, né? Porque às vezes eles questionam essa questão, mas o espiritismo trata diferente. Mas se a gente for fazer algumas comparações de algumas bases, né, dessas vertentes, nós vamos encontrar essas coerências, só que com nomes diferenciados, né? Sim, porque a sim. gente considera a imortalidade da alma, né? O catolicismo e o protestantismo considera a vida eterna, né? Então, sim, eles têm essa conceituação. A diferença é que a gente entende que o nosso, né, o espírito continua vivendo, trabalhando, estudando, tendo outras conceituações. A diferença da vida eterna é o paraíso, que para a gente o nosso paraíso é a vivência, né? É a continuidade da vida, né? Na realidade, nós precisamos nos enxergar, né, e nos reconhecer como esse ser espiritual que somos. Somos espíritos que utilizamos nesse momento um corpo físico, uma matéria que é perecível, né, como tudo que é material, tudo que que a gente utiliza, né, nesse planeta Terra, nesse meio em que a gente está, a gente sabe que é perecível, né, e que vai acabar. Então, da mesma forma, o nosso corpo físico. Mas nós somos espíritos imortais, né? E daí a gente pensa sermos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Na questão espiritual, na questão imortal. É verdade. E nessa questão imortal, Marta, como é que funciona? Como é que a gente pode ver essa conceituação da morte? A morte, ela existe? Na realidade, tem uma frase que fala assim: o espiritismo veio matar a morte. E a gente vai perceber que não só o espiritismo, até em Platão, né? Lá tem uma passagem de Platão muito conhecida e muito interessante, depois, né, procurem pesquisar, dar uma olhadinha, que é o mito de né, onde ele vai trazer a narrativa de uma pessoa, né, que morre numa guerra e que vai ao mundo espiritual, mas chegando lá, ele retorna ao corpo e aí traz as experiências que ele vivenciou. Né? O que nós acreditamos nessa questão da imortalidade é que a vida continua, né? E que a morte, na realidade, é só biológica, mas nós continuamos a ser o que realmente somos. Né? Porque quando se imagina em transcendência, mundo espiritual, né? A gente imagina assim, céu, inferno, anjo, né? Demônios, e a gente tem, através do estudo doutrinário, que nós vamos desencarnar e vamos continuar a ser o que somos. Né? Na realidade, hoje a gente é a versão melhor do que a gente pode ser no momento, né? Porque a doutrina espírita e essa questão da imortalidade é evolucionista. Então, nesse momento, né, nessa encarnação, porque nós também somos reencarnacionistas, né, que é um ponto que difere de algumas religiões. Né? Então, é o nosso melhor momento, né, a nossa melhor versão. Daí, a gente ter que ter esse enfrentamento com as dificuldades da vida, cientes de que, através do nosso livre-arbítrio, a gente vai estar escolhendo o caminho que a gente vai trilhar, né, e vamos colher essas consequências desde já, como também quando partirmos para o mundo espiritual. É engraçado que eu ia fazer a próxima pergunta relacionada justamente a essa parte da evolução, né? Porque
o Espiritismo ele traz para a gente de que todos os espíritos nascem iguais, eles são criados simples, ignorantes, né? E depois eles vão evoluindo de acordo com as encarnações que ele passa em diversos tipos de mundos. Né? E nós entendemos que o mundo que nós temos hoje, que é a Terra, é de provas e expiações, e que muitas vezes, por essa situação, nós precisamos passar por determinadas situações de sofrimento. E tem até pessoas que brincam, que falam que espírita gosta de sofrer, porque traz essa situação de que a gente deve encarar o sofrimento como uma necessidade da vida para o burilamento do espírito, né? Então, explica para a gente como é que funciona isso, porque isso é o nosso gancho para a gente poder falar aí sobre os sofrimentos e na realidade, espírita não gosta de sofrer. Pelo contrário. Gostar de sofrer é uma questão até patológica, né? Ninguém gosta de sofrer. O que a gente busca é entender o porquê, né, do sofrimento. E essas respostas, né, como eu falei, como base o Livro dos Espíritos, é um livro filosófico que nos conduz ao entendimento do sofrimento. Na realidade, nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, o próprio nome da categoria, né, espiritual, que esse planeta Terra, que é maravilhoso, que é lindo, né? Imagine os mundos puros, os mundos celestes. O nosso planeta, a nossa amada Terra, é tão bonita, nos oferece uma natureza tão maravilhosa. Nós, né, como seres humanos, somos seres assim com as suas miudezas, né, e com as nossas individualidades, porque mesmo sermos todos, né, filhos de Deus, somos todos irmãos, nós somos únicos na criação. A nossa individualidade é única, não existe um ser cópia do outro, né? A gente faz a diferença no contexto em que a gente vive. Então, essa questão, né, dessa imortalidade, né, e do nosso livre-arbítrio, nós somos livres para agir. Né? Então, é essa grande diferença nesse momento. Então, se o planeta está passando por uma fase, basta ver os momentos que a gente vive. Qual de nós iríamos imaginar que 2020 seria um ano, né, e que nós estaríamos em setembro, né, ainda tentando sair dessa pandemia, ainda dentro de um isolamento social, agora nesse momento que a gente vive relativo, né, porque estamos tendo que trabalhar, ter as nossas ações, mas não uma vida normal como tínhamos, né? Então estamos mais presos, né, mais dentro de nós, aprendendo uma nova situação nessa etapa evolutiva. Então o espírita não gosta de sofrer. O espírita entende o sofrimento. Até porque quando a gente imagina Deus, né, Deus é pai. E o pai é um pai justo, é soberanamente justo, sábio, é um pai de amor e bondade. E ele não quer que a gente sofra, ele quer, né, que a gente aprenda, que a gente evolua, que a gente cresça. Então, a dor que esses problemas, na um verdade, mecanismo não de são educação, sofrimento, Angélica, de educação, né? Um mecanismo de educação, de aprendizado. A gente está aqui aprendendo, né? E muitas vezes a gente tem a síndrome da perfeição. Nós não somos perfeitos, a gente não vai fazer tudo perfeitinho, a gente não vai agir perfeito o tempo todo, porque não somos assim, mas a gente está, sim, buscando a cada dia crescer, melhorar, progredir. Essa é a meta. Daí, né, a questão tão intrínseca da valorização da vida, de fazer uma autoaceitação de nós mesmos, das nossas fragilidades, das nossas dores, das dificuldades que a gente enfrenta, né, sabendo que nós somos capazes de superar, porque a gente nunca está só. É verdade, né? E é justamente essa a situação, né? Que a gente sabe que há muitas pessoas, né? Pelo menos a maioria, né? Que se entrega a esse desespero de chegar ao ponto do suicídio, é porque eles não estão
conseguindo suportar a dor desse sofrimento que eles estão vivenciando, né? E, na verdade, a gente até escuta, né? Eles não querem matar a vida, né? Eles não querem morrer em si, eles querem matar a dor, né? E a gente sabe que muitas coisas vêm da forma como se lida, né? Com o dia a dia, como se lida com a nossa vida, com o nosso cotidiano, né? E uma das coisas que a gente traz é o fato de que a pessoa tem algumas coisas na vida dela que faltam, né? Para ela poder se completar enquanto espírito e se entender enquanto, né, necessidade de estar encarnado na Terra e ter, né, o seu trabalho, a sua vida. E como que isso funciona para essa pessoa que está com desgosto da vida, né? O que a doutrina ensina para a gente que falta isso para ela? Quando a gente fica nesse processo, né, do desgosto, né, aí a gente tem que ter uma visão ampla, né, e não achar que tudo é uma questão emocional, que tudo é uma questão religiosa, porque também tem a questão, muitas vezes, de saúde, a questão médica, né? Então, hoje a gente vive o grande mal do século, que na realidade isso começou no século passado, mas deu continuidade ainda nesse século novo que a gente está vivenciando, nesse terceiro milênio, é considerado como o mal do século, que é a depressão, né? Então, essa depressão, ela vai te fazer, né? E nesses momentos que a gente vive de pandemia, a gente percebe que estudos, né, dizem que o aumento do consumo de medicação controlada, aumentou mais ainda, né? Então, dificultando mais ainda a nossa vida social, o nosso ir e vir, né, o nosso desenvolvimento. Então, esse processo, muitas vezes, de desgosto da vida, né, ela vem por uma falta de esperança, que a pessoa vai se colocando, vai entrando ali nos seus problemas, né, fazendo que como se os problemas fossem a própria pessoa, fôssemos nós mesmos. E aí tem a questão também, né, cultural que a gente vive no momento, uma certa saciedade, a gente acha que tem tudo ou não tem nada, né, tudo muito extremo, né? O momento que a gente vive é um momento difícil e diferente, né? As mídias sociais, muitas vezes a gente visualiza, né, pessoas perfeitas no mundo perfeito, onde Esse tudo... materialismo exacerbado, né, Marta? Isso, cor-de-rosa, né? Todo mundo é perfeito, fisicamente, emocionalmente, onde o materialismo, o consumismo, né, vai levar as pessoas a um ponto de não mais se satisfazer. Então, é um período de excesso, né? Então, tudo que excede faz mal, né? Então, quando a busca do materialismo excede, aquilo me faz mal. Eu não me sinto mais realizada, nem mais com aquilo que eu compro. Que já tem, né? Quando a questão é estética. Essa questão da saciedade, né? Você já tem tudo, aí você olha para um lado, olha para o outro, e agora, né? A história do questão também sonho, da estética, que falta, né? Alguma coisa. Isso aí, que você busca mais e nunca está satisfeito, a perfeição física, tudo que vai levar a gente nesse excesso, né, vai dar um certo desgosto. E aí a gente vai ter realmente a depressão, que muitas vezes, né, na grande parte, pode até ter raízes em existências passadas, né, gamas emocionais que a gente já traz para serem solucionadas nessa vida, mas muitas vezes a gente vai precisar de auxílio mesmo, de ajuda médica, né, medicamentosa, do psicólogo, do psiquiatra. A gente vai precisar de terapia, a gente vai precisar de fazer yoga, de fazer meditação, a gente vai precisar de movimentar o corpo, né, para que a gente possa sair desse quadro de desgosto e perceber como a vida se renova a cada dia, né? E muitas vezes pessoas se deixam abater pelos seus problemas, né? E não conseguem sair, ficam lá no fundo do poço, né? E todos nós estamos com possibilidades de passar por esses momentos de dificuldade,
né? Daí tão importante a gente dar a mão, a gente ser a mão que ajuda, né? A gente receber a Com mão que certeza. ajuda e buscar esses mecanismos, né? Tantas terapias, né? Alternativas que vão nos fortalecer a buscar a ter ânimo na vida. Quem está com depressão, muitas vezes, né? A pessoa que está com desgosto da vida, encontra até incompreensão, né, da Sim, família. muita. Você não é doente, você não tem nada, por que você está assim? Você não tem nada. E essas pessoas, né, todos nós que passamos por esses momentos, precisamos mais, né, de amor do que condenação, do que de crítica, né, de auxílio, incentivo, sim, de movimento, né, dar a mão a essa pessoa, vamos buscar um tratamento, vamos abrir a janela, vamos ver o sol, vamos fazer uma caminhada. E nesse contexto, a fé é fundamental. É Porque verdade. a fé é a mãe da esperança. É. E outra coisa, Marta, relacionada ainda com essa questão, a gente sempre vê também, né, falar no Espiritismo, que o que conta muito é sempre a intenção dos atos, né? Sim. E o que está por trás da sua intenção, o conhecimento para te levar àquela situação, se você tem conhecimento das consequências, né? Nós vimos no filme do Divaldo, ele comprovando, o Divaldo, que é um orador espírita, Divaldo Franco, ele mostrando para a gente que ele sofria influências espirituais que quase o levaram ao suicídio. Não porque esse caso é um caso que ele não tinha intenção de se suicidar. Ele ficou melancólico pela perda do emprego e sofreu uma influência espiritual. Então conta pra gente, Marta, como é que funciona essa questão dessa influência que pode chegar a levar ao suicídio? Sim. E o que a gente pode fazer nesse caso também, né? Para ajudar a pessoa, né? A psicosfera espiritual, a ambiência que a gente vive, ela é de fundamental importância em relação a isso, né? E muitas vezes a gente se deixa abater, a gente fica, né, no estado emocional para baixo e a gente começa a pensar, né, negativamente. Então, pensamento, sentimento são funções básicas da vida que a gente tem que estar atento. Jesus falou para a gente, vigiai e orai. Né? Geralmente a gente fala assim, vamos orar. Orar, ótimo. Mas antes do orar, ele recomendou vigiar. Então vamos vigiar o teor do que eu penso, do que chega até mim. E muitas vezes a gente acolhe, né, um pensamento nosso ou de um espírito desencarnado. É questão de sintonia. A gente vê no Doutrina Espírita que tudo é questão de simpatia, antagonismo ou sintonia. Então, se nós... vamos lá, um grupo que se reúne porque gosta de música. Então, o meio que vai unir aquelas pessoas é a música. Então, eles vão atrair pessoas tanto encarnadas, né, que estão vivas aqui no corpo, quanto desencarnadas, espíritos que já se encontram no mundo espiritual. Mas muitas vezes esses espíritos ainda estão presos às questões materiais que ainda são muito fortes. E aí incentivam, né, esse pensamento negativo, ou os mentores vão nos auxiliar no positivo, sabendo que nenhum espírito tem missão de fazer mal a ninguém. Isso é uma questão ainda de falta de evolução e desenvolvimento nosso. Como nenhum de nós nasceu para fazer o mal, com essa missão, com essa perspectiva, né, de fazer o mal, prejudicar, nem tampouco fazer o autoextermínio, que é o suicídio. Né? Então, a doutrina espírita vai nos mostrar além as consequências desse ato impensado. Né? Porque muitas vezes a pessoa não quer morrer, quer fugir do problema. Só que a gente vai perceber, quando a gente estuda, né, a doutrina espírita, tem vários livros, vários relatos, né, sobre essa questão. Tem um livro que é o clássico, Memórias de um Suicida, né, da Dona Ivone Pereira do Amaral, que é um livro até forte, mas depois mostra todo o desenrolar, né, o que acontece com o espírito que cometeu o suicídio após, né, a sua morte do corpo físico. Aí a gente vê todas as dores que ele vai passar,
Porque todos nós nascemos com uma carga de fluido vital. Todos nós temos traçado, né, no nosso planejamento reencarnatório, porque o acaso não existe. Então, a gente não está aqui por acaso, e ninguém está sofrendo porque tem que sofrer por acaso, ninguém está sendo infeliz porque tem que ser feliz, não. A gente nasceu para resolver, achar soluções para as dificuldades, né, para fazer um enfrentamento daquelas coisas que a gente não gosta, que a gente não aceita, mas sem nos martirizarmos e sem atacar ninguém. E nesse planejamento reencarnatório, a gente tem um tempo de vida, que Deus lá, nosso Pai, né, sabe do tempo que a gente tem que estar por aqui. E o autoextermínio, o ato de suicidar-se, né, por desgosto, por não querer mais esse sofrimento, não querer mais essa realidade, né, uma fuga de uma dor, né, você vai eliminar ainda, deixar ainda no seu corpo físico uma carga, uma gama de fluido vital, que o processo desencarnatório vai ser muito mais complexo, né, do que uma morte natural, que aqueles elos vão naturalmente se desfazendo e quando você desencarna, os laços se desatam, né? E aí, como a gente viu no filme, né, o Divaldo sofreu essa interferência e todos nós podemos sofrer essas interferências em nossa vida em relação ao suicídio, em relação até outros vícios, né, que a gente vai realizando e quando a gente vê, a gente está dominado por eles. Por quê? Né? Porque a gente está recebendo influências que estão dominando as nossas forças. E todos nós temos, né, a vontade, que é a potência da alma. E a gente pode vencer isso tudo. E eles sempre dizem para a gente, né, que não há esses vícios, eles não são impossíveis de serem ultrapassados. Né? Não há, eles não são irresistíveis ao ponto de que a gente fique preso para ele. Basta que a gente tenha essa força de vontade para se livrar desses vícios, né? E é justamente isso, é uma das outras causas, né, que a gente pode verificar na doutrina espírita como causa de suicídio, essa entrega exacerbada às paixões que levam a ele o desgaste do corpo físico. Aí já é o contrário, né, Marta? Ao invés de sobrar o fluido vital, ele acaba desgastando o fluido e ele acaba desencarnando antes do tempo. E como é que funciona, então, esse quadro dele desgastar o corpo físico dele a tal ponto que ele desencarna, né, dentro dessa situação? Isso é alguma coisa que chama muito a nossa atenção, porque logo que eu comecei a estudar a doutrina espírita e cheguei nessa questão, né, que é conhecido para nós como suicídio indireto, foi um choque. Um choque, porque muitas vezes a gente não para pensar e refletir sobre essas questões. Verdade. E no livro Nosso Lar, né, a gente vai ter a história, isso tem um filme, isso é muito ilustrativo, vale a gente estar revendo o filme, lendo o livro, e a gente vai ver a história do André Luiz, que havia sido um grande médico, sanitarista, e desencarna, e quando ele se encontra numa esfera lá, né, denominada umbral, de espíritos desencarnados em pleno sofrimento, sem entender bem o que está se passando com ele, e ele é chamado de suicida. Né? E ele fala assim, mas eu não sou suicida, ele não aceita, ele não se identificava com aquilo. Que ele morreu, na verdade, numa sala de cirurgia, né? Então ele não consegue compreender. Eu morri num procedimento cirúrgico. Isso, eu tive uma questão, uma doença, e vim a falecer por comprometimento dos órgãos, né? Numa cirurgia, não sou suicida. E depois que ele é acolhido no Nosso Lar, né, a gente vê a bondade divina que não desampara numa coisa, não julga ninguém, né, cada um terá o seu momento do seu despertar, e esse momento é íntimo, né, o tempo que ele ficou ali, naquela questão, foi o momento que a consciência dele, né, se ligou ao mais alto, se ligou a Deus, à oração, daquele momento a luz se fez, os amigos espirituais o recolheram. Já estavam ali, né?
já estavam ali, ele não se Ele não conectou, porque não tinha enxergava. sintonia, Aí volta a né? questão da sintonia, das vibrações, Muita né, sintonia da é energia. fundamental na nossa vida, energia, sintonia, vibração, E o André pensamento, Luiz também sentimento. tinha essa questão da falta de fé, né? Ele também não tinha essa. Ele Ele não era ateu. acreditava, ele não acreditava, né, em algo após a morte. Então, foi uma dificuldade ainda maior, né? E geralmente quando você tem essa fé, você, bom, agora eu não estou mais no corpo físico, para onde que eu vou, né? Você já está naquela expectativa. Ele não acreditava. Mas É, após o ser acolhido, ser amparado, né, estar recuperado no nosso lar, ele vem entender isso, que quando nós, né, maltratamos o nosso corpo físico, né, sejam nas questões alimentares, né, aquela pessoa que está com diabetes, e está lá o médico fala, você não pode comer isso, não pode comer aquilo. E a pessoa mesmo assim come, sabendo que está, né, naquele momento, né, pondo em risco a sua vida, é um suicídio indireto. E isso me chocou quando eu li. E é bom que é, a gente abre o nosso campo mental, verdade. para estar mais atento às coisas da vida, a qualidade de vida, que a gente tanto fala, né? A gente tem que ter qualidade de vida. Todo tipo de excesso, de vicissitudes, né? Drogatização, tudo isso que também é um fator, né, muito desencadeante do suicídio, a drogatização, né, Sim, a depressão, tem as questões patológicas também, né? As questões mentais, até no caso da loucura, onde a pessoa nem responde mais por si. por Cada si. um vai ter um motivo e um atenuante para isso. Aí Né? a Aquela gente volta pessoa que para a comeu questão da demais, intenção, né? isso aí. Ah, eu comi demais, tive um comprometimento, eu bebi Um demais, fumei. colapso e morri por Aí, isso. tudo bem, você não é um suicida, você não auto-exterminou-se, né? De forma Diretamente, concreta, diretamente, sim. mas você foi se agredindo. Então, tem as atenuantes em todos os casos, né? Mas aí faz com que a gente fique mais atento em relação a isso. André Luiz vai chamar aquela pessoa que encarna, né, e consegue completar a sua encarnação, os seus anos de vida que eram planejados, que a missão que você tinha que realizar, né, o que você tinha que fazer como completista. Então, a gente tem que buscar ser completista, fazer a nossa parte da melhor maneira possível, não perfeita, porque não somos perfeitos, repito mais uma vez, né? Mas da É, melhor forma que a gente verdade. possa. Nós estamos aqui na nossa encarnação para nos melhorarmos, como você falou no início, né? Nós estamos em processo de evolução para alcançar um determinado grau de perfeição, porque a gente não vai chegar lá porque nós não vamos, né? Nós vamos nos aproximar cada vez mais de Deus, mas a Sim, gente vai ter ainda essas fases da nossa vida que, na verdade, esses sofrimentos vêm para nos trazer esse auxílio, essa reeducação, né? Porque é uhum, extremamente necessária, né? E, sim, e você comentou sobre essa questão da loucura, Marta, e nós falamos também sobre a questão da influência espiritual, né? A sim. loucura ela pode ser também patológica, como ela pode ser através de processos obsessivos, né? Mas nesse caso, essa atenuação, como você mencionou, por conta da intenção, né? Pelo que está por trás. Porque o louco, nesse caso, ele não tem noção, né, do que ele está fazendo, ele não tem esse Domínio, né, dos seus discernimento, atos. né, e como é que fica para ele esse processo, né, que é caso ele chegue a esse autoextermínio. O que acontece é que a gente, filosoficamente, né, é avaliado a questão de penas Eternas, né? futuras. Então, não Uhum, existe penas eternas na doutrina espírita. Né? Penas sim. eternas não existe. Ninguém está fadado, porque errou, porque fez um ato impensado, fadado eternamente a sofrer no mundo espiritual. Né? A gente sabe que o sofrimento é quase que uma opção. Porque se nós temos o livre-arbítrio para escolher as nossas ações, né, eu vou colher aquilo que eu plantei. Então, o mal que eu pratico,
né? E a gente vai mais além, filosofar, né? O que é, o mal, né? É o que vamos fazer hoje alguém, aqui. que eu me Filosofe à vontade. prejudico. Isso aí. E quando eu falo assim, bom, então, se eu não faço mal a ninguém, então eu estou quite com a lei, estou bem, não preciso fazer mais nada. Não. Não. Porque não fazer o bem já é um mal. Né? Então, a gente está nesse processo mesmo de sempre melhorar. E essas questões da loucura, né, e no plano espiritual, terão os atenuantes, né, para saber que aquela pessoa cometeu aquele ato, ela não estava com a sua capacidade mental, né, com a sua capacidade emocional, respondendo por si mesma. Se as leis humanas, né, a área de vocês aí, as leis humanas, né, que são ótimas quando a gente vai avaliar, né, a Constituição, as questões das leis, e é uma lei que fala da vida, primeiro ponto, né, é a vida, né? Então a vida é a mais importante que tudo. E se as leis humanas, né, elas são perfectíveis, não são perfeitas, porque nós, seres humanos, não somos perfeitos. Mas se mesmo essas leis têm atenuantes, né, para cada caso, que seja julgado, né, cada ação, como não será, então, as leis de Deus, já que Deus é perfeito, né? Deus é amor, nada de temer, e Deus sabe, além de tudo, as nossas intenções. A nossa intenção. Né? Muitas vezes a gente fala alguma coisa, a gente é julgado por alguma coisa que a gente disse, que a gente falou, que alguém viu a gente fazer, mas a pessoa julgou pelo seu olhar, não sabe realmente o que se passava dentro, né? Dentro de mim, dentro da pessoa que estava naquele momento ali, qual era a intenção da pessoa. E Deus, né, essa questão espiritual, essa questão transcendente, vai julgar a nossa intenção. E nesse caso da abreviação do sofrimento, nós aqui no Brasil, nós não temos lei que regula a eutanásia, mas existem outros países que têm, e alguma, infelizmente, né? E já tem até um filme que retrata isso, que o rapaz, ele fica tetraplégico e ele não aguenta mais passar por aquela situação, então ele vai até um desses países para poder cometer esse ato de suicídio. O filme é muito lindo, só que é muito triste, né? O final ainda mais dele quando a gente tem essa visão filosófica, né? Incomoda mais ainda, mesmo se um filme choca. É verdade, né? E a gente se compadece, porque a gente, materialmente falando, né, nós estamos vendo o sofrimento da pessoa. Nesse caso, ele ainda tem saúde mental, né? Mas outras pessoas ainda estão presas ao corpo físico em estado de coma. Mas nós, que somos espíritas, sabemos que o espírito ainda está ali, vivo, está na continuidade do fluido vital. Então, como funciona, Marta, essa questão por conta dessa eutanásia? É permitido? Como é que a espiritualidade vê essa questão da eutanásia? É um caso de caridade? Não é? É um suicídio ou não é? Como é que funciona? Isso. A questão é que, enquanto a vida, a missão ainda não terminou. Né? Então, se a pessoa está num processo de coma, numa doença, com lucidez mental ou sem lucidez mental, não importa, mas se a ciência, a medicina, né, pode propiciar meios para prolongar essa vida, tudo que a medicina puder fazer deve ser feito. Né? Porque talvez, como eu falei, a questão do completista, a questão do fluido, né? Talvez a pessoa ainda tenha fluido vital, ela ainda precisa passar por aquilo. Ninguém sabe qual foi o desgaste de uma outra encarnação. Né? Então ela tem aquela expiação, porque o planeta é de provas e expiação. Eu ia falar exatamente isso. Que aquilo pode ser uma prova ou uma expiação que ele mesmo programou para a vida dele,
Aí Isso. vem um familiar encarnado, que né, a gente... aquele momento de expiação, que E vai uma ser das fundamental para a Sim, felicidade dele no despertar do plano espiritual. Vai justamente. despertar muito mais livre, vai despertar muito mais autorrealizado, né? E apto a Sim. alçar mais voos, porque conseguiu cumprir, né? Mesmo que dolorosamente, aquela necessidade. E a questão é justamente porque nós, quando entramos na carne, nós temos né, o que ser chamado de véu do esquecimento das vidas anteriores, para que as nossas perturbações de vida não sejam piores, porque a gente lembrar de todos os erros do nosso passado, lembrar de coisa boa é bom a beça, mas lembrar de coisas ruins que a gente fez no passado e que a gente vivenciou, é um sofrimento que vai Seria se um prolongar. sofrimento. É muito pior, né? Porque se hoje a gente já sofre sabendo daquilo que a gente fez numa vida de 40 anos, imagina de uma vida de séculos, de milênios, né? Então, o que acontece? Às vezes o familiar que programou junto conosco aquela situação de prova e expiação, ele Está ali do lado. nessa questão do véu do esquecimento não tem a lucidez, né, espiritual na hora, porque está envolvido por esse véu, e ele tem essa decisão, porque a decisão da vida dele está na mão do outro, né? Sim. Não está mais na sua mão. E a gente vai, né, ver vários casos que a pessoa até consegue retomar, né, a sua vida orgânica, né, de um momento para o outro, né, de casos de que desligam a máquina e a pessoa desperta. Desperta. Então, o Espiritismo entende que a vida é sagrada, né? Então, teve alguns anos atrás, né, uma campanha da FEB, na Federação Espírita Brasileira, que era diga não e saiba por quê. E era nas questões da eutanásia, do aborto, legal. da pena de morte e do suicídio, né? De saber que legal. a vida é algo que nos foi dado, né, como um presente divino. Sim. É para a gente se reconectar conosco mesmo, é para a gente evoluir, é para a gente aprender, é para a gente se relacionar, é para a gente crescer. Então, enquanto a vida e possibilidades de estar vivo, a gente tem que garantir isso, né? Como voltando à Constituição. É a primeira base da Constituição, preservação e valorização da vida. Né? É um dos direitos mais sublimes, né? Ela está garantida nas garantias individuais, nos direitos sociais, nos direitos humanos. Né? Aí a gente vai ter a variação cultural, né, de alguns países que vão ter essas normativas, né, que vão permitir algum desses casos, mas focando na vertente, né, da filosofia, da ciência espírita, a vida em primeiro lugar. E nunca pensar em exterminar, nunca pensar em abreviar, nunca pensar em tirar, porque tudo tem um motivo de ser, né? Não é à toa que as coisas acontecem. A gente não caiu aqui no planeta Terra, né, de um balão, ninguém está aqui de passeio, tudo tem finalidade. É verdade, né? E esse sofrimento, como a gente já falou, né? Estamos aqui, nós escolhemos a nossa prova quando a gente vai fazer o procedimento da reencarnação, passamos por todo essa parte, né, de escolha das provas que vão viver. Sabemos que quando a gente entra no corpo de carne, nós temos esse véu do esquecimento, e nós também temos o nosso livre-arbítrio, que por esquecimento a gente se desvia do nosso plano reencarnatório, né? Então a gente acaba fazendo essas escolhas diferentes daquilo que a gente programou, e uma nova vida para a gente se apresenta. Mas, na verdade, a gente continua, né, com esse processo de evolução, né, Marta? A gente não pode nunca esquecer que esse é o objetivo da vida, né? Sim, o objetivo da vida é esse, é superar, né, vencer. E até alguém colocou aqui, não vi quem foi, mas está no finalzinho aqui, estou vendo aqui na tela. Sim. A sociedade se preocupa, o corpo esquece de alimentar a alma. Isso aí. Sim. A gente se alimenta no mínimo o quê? 3 vezes ao dia, 4 vezes, né, ao dia. E o que eu estou alimentando?
né, a minha alma? Com o que eu estou alimentando a minha alma? Né? É Então, a gente verdade, né? precisa alimentar a alma com essas coisas positivas. E a religião, né, ela vai te dar uma base para isso, vai te dar uma fé. E a doutrina espírita é uma fé raciocinada, te faz pensar. Tá. Né? Por que a eutanásia não deve ser realizada? Por que não devemos cometer o suicídio? Né? Aí Não é os simplesmente espíritos uma vêm trazer imposição, né, isso. A dogmática gente tem que religiosa, né? entender A por gente quê? Você tem vai raciocinar. todo esclarecimento, Sim, né, para que você raciocine, você tenha uma isso lógica aí. por trás, um bom É, senso sobre a análise conhecimento. do tema, né? Isso Tudo aí. isso foi estudado de por que essa situação acontece, quais são as consequências da vida Consequências futura. disso. Então, em relação ao suicídio, a gente pode começar a pensar assim, bem basicamente, né? Nada aprofundado, mas bem basicamente. Por que não devo cometer o suicídio? Primeiro, porque ninguém morre. Segundo, porque a morte não existe. Né? Terceiro, porque quando meu corpo físico desencarna, as minhas preocupações, as minhas qualidades, os meus Acompanha. defeitos vão comigo, eu não vou deixar aqui. Né? Segundo, porque o desencarne natural tem todo o seu processo, um acompanhamento espiritual e um acolhimento no plano espiritual também. Né? Quando a gente Sim, cumpre as nossas provas, expiações, missões, quando a gente vive a vida da forma que a gente deve viver, superando sempre. Né? essa é E a se eu grande acelero consolação, né? se eu acelero isso, eu estou indo de contra a uma lei divina, que é a lei, né, de vida. Então, só Deus tem essa condição de tanto dar como tirar a vida, né? Sim, E a gente vai se verdade. ver num processo complexo, né, mais atordoado ainda do que estava, e um grande fator, que é até uma das questões do Livro dos Espíritos, fala assim, que qual a primeira reação que o suicida vai ter ao chegar no plano espiritual? O desapontamento. Ver que ele não morreu, né? De que continua Não vivo morreu. e E todas as continua suas vivo e que as angústias e preocupações aflições estão só junto com ele, aumentaram. né? E até Verdade. aumentar, porque está a nível de consciência, a nível espiritual, e a gente esquece muitas vezes que aqui no corpo físico a gente tem mecanismos, né, de nos fortalecer, né, cuidar do corpo, tá muito difícil, aquela depressão, não tenho vontade de sair da cama, vamos levantar, vamos tomar um banho, uma ducha gelada, né, nem que seja a força, dar aquela injeção de bom Sim. ânimo, abrir a janela, ver o sol, né? Mas ninguém me ama, ninguém me quer. Isso não existe. Sempre tem alguém que nos ama, né? Vamos Sim. amar as Nem que pessoas, seja no plano espiritual, né? nem que seja Aqueles no que plano foram espiritual. antes do que nós, Isso aí, né? Se a então vamos gente... amar, vamos ser voluntários, né? Vamos praticar a caridade, vamos amar ao próximo, vamos Esse olhar é ao outro ponto, né, animalzinho. Marta? Porque a ociosidade, ela é uma das questões que nos traz bastante essa questão do Sim, desgosto da vida, né? A a gente tem isso também, saciedade, quando a gente acha que não tem mais nada para a gente, e a sim. ociosidade. A São dois gente pontos que tem são isso na doutrina ilusórios, né? espírita, que qualquer trabalho no bem, né, ele é um trabalho útil, qualquer ocupação, né, ela é um trabalho. Então, você Trabalho vê útil. assim, que tem muita gente que nem tem religião. A gente aqui está fazendo, Sim, como, né, a gente mencionou no início, né, filosofando a respeito das questões da vida. Nós estamos trazendo um pouco da visão através da doutrina espírita, mas existem pessoas que são ateístas, né, que uhum, não, diferente do niísmo, né, que é aquela pessoa que entende que a questão do nada, né, que morreu, acabou, que não existe mais nada, mas o ateísta, ele só simplesmente não acredita nessas questões espirituais, mas ele não sabe o que só tem, né? aham. Mas eles são pessoas boas de coração, são São pessoas pessoas né, ativas, que proativas, buscam, né, e fazer às a vezes, caridade. Eles só não têm essa conceituação doutrinária, não tem essa conceituação com religiosa, né? Mas a sim, caridade, hoje em dia, né, ele é uma mola propulsora para a nossa vida, né? Eu acho que é o melhor com caminho, né? E certeza, como que a melhor gente caminho. pode fazer essa caridade, né? Nesse caso, a Allan Kardec, explicativa.
né? Isso. E o que mais que a gente pode fazer? Que caridade é essa que a gente pode ter para com esses irmãos que estão vivenciando essa situação de depressão, de desgosto? O que a gente pode fazer por eles? Então, Allan Kardec levanta um lema, né? Porque não tem dogma, a doutrina espírita não tem dogma. Mas ele levanta uma bandeira, um lema, que é fora da caridade não há salvação. Aí ele iguala, ele nivela todos. Todos, independente da religião, né? Até porque não se fala sobre... de religião, de crença, do que seja. Né? A prática do amor ao próximo, amar ao próximo. Né? E essa é a caridade, é o amor em ação. Né? E como é que Jesus entendia isso? Era só em dar o pão? Era só em dar a roupa? Era só em assistir às necessidades materiais? Que é caridade e que é muito necessária. 5 minutos. Né? Porque quando a gente tem fome, a gente precisa se alimentar. Né? Mas o entendimento maior dessa caridade moral, que é benevolência, indulgência e perdão. Então a gente tem que ser benevolente, ver, né, as pessoas, as coisas à nossa volta, com esse olhar do bem, do belo, do bom, ser indulgente, né, saber que eu trago dificuldades e imperfeições, o outro também. Também, né? Então vamos aprender a respeitar essas diferenças, né? Vamos aprender a conviver com essas diferenças sem magoar e sem me autoflagelar. Né? E o perdão, perdoar o outro que me ofendeu, né? Perdoar as ofensas que a gente recebe, me auto-perdoar, porque muitas vezes nós também temos esse processo. A gente comete alguma coisa que a gente julga, né? Que foi um equívoco, que pode até ter sido, e daí eu não me perdoo. Aí a gente vai entrando nesses processos que vão desencadear melancolia, depressão, desgosto, né? Essa questão do não achar que nada mais vai ter solução. Então, essa é a caridade moral que a gente deve realizar conosco e principalmente com o nosso irmão, com o nosso próximo, né? Porque todos nós merecemos 1, 2, 3, 10 milhões de chances, né? Porque a vida é mais importante que tudo, né? Enquanto a gente tem vida, enquanto a gente pode fazer as nossas escolhas, a gente pode melhorar a nossa vida. Talvez hoje a gente durma com um problema imenso, achando que ele não vai ter solução. No dia seguinte, aquele problemão já não está mais tão grande, a gente já vê saída, né? Então, valorizar cada dia, cada hora, cada momento nessa encarnação, que é um presente maravilhoso que a gente recebe e a gente não deve desperdiçar. É isso aí. Bom, como eu falei para você, o papo está maravilhoso, mas a gente realmente tem o tempo. A doutora Suelen está aqui adorando o nosso assunto. Eu também adoro falar sobre isso, adoro conversar sobre toda essa parte doutrinária. Eu depois que eu aprendi, né, e passei a estudar, eu me identifiquei de uma forma assim bem imediata, né? E como eu disse, né, uma só de curiosidade ao convite da Marta foi indicação do plano espiritual, porque eu sonhei com a Marta nesse dia. Porque eu até falei para ela, né? Eu sonhei com você, com a gente fazendo a live e tratando desses assuntos no dia da comissão. Eu falei, então eu não tenho como deixar de fazer esse convite para você. Eu te agradeço imensamente, minha irmã, pela ajuda, por você ter vindo aqui trazer esses esclarecimentos. Tá? Foi maravilhoso, realmente, todos esses assuntos, e eu fico muito feliz por você ter aceito e ter vindo aqui conosco. Tá, obrigada também, estou muito feliz de compartilhar contigo, né, e conversar com os companheiros aí, muito bom. E você falou do Divaldo, né, minhas últimas considerações. Divaldo, através da psicografia da Joana de Anjos, que na realidade não é Divaldo, é a Joana que fala. Para todos nós, para não ser solitário, seja solidário. Solidário, verdade. Vamos ver, então fica isso aí pra gente no coração. Sejamos solidários e vamos continuar a nossa vida, porque ela é muito importante para todos. Um beijo e eu estou indo. Cadê o negócio de encerrar, gente? Que eu não estou conseguindo.
Também vai Tchau, conseguir obrigada. encerrar. Ai, meu Deus. Cadê? Vai sair. Sumiu.